Fala pessoal, beleza? Adriano Macedo na área. Hoje o nosso passo a passo vai ser um high fade com no dread para cabelo afro. Vou mostrar para vocês como é que eu faço esse tipo de corte. Espero que vocês gostem. Se você já curtiu a ideia, já dá um likezinho, já se inscreve e sem mais delongas, sem muita demora, vamos pro passo a passo. Até já! Então simbora pessoal, antes de tudo, corte em cabelo afro com um certo tamanho, desde que não seja aquele corte baixinho, a gente precisa ouriçar o cabelo, espetar com um garfo, para a gente poder dimensionar o cabelo e para a gente poder fazer um acabamento melhor. Então é muito recomendável que você espete o cabelo antes de qualquer coisa. Faça isso com um garfo, de preferência desse tipo aí, pode ser com pente, mas com pente machuca. Depois disso, aí sim, a gente vem já marcando ali a nossa primeira marcação, a nossa marcação base. A gente vai marcar ali um dedo e meio acima da orelha e já limpando, já tirando todo aquele excesso de cabelo da parte de baixo. Agora, a gente vai fazer a nossa marcação limite, com o pente 1,5 e a alavanquinha na alta, erguida, né? A gente vai fazer a nossa marcação limite. Esse daí é o pente 1,5, aquele pente especial, tá? Não é o pente número 1, é o pente 1,5. Então a gente já vai fazer a nossa marcação limite ali, uns 2 dedinhos acima da nossa primeira marcação ali, e fazendo aquele movimento C-motion. Lembrando, fazendo um movimento C-motion para não cavar o cabelo do cliente. Logo na sequência, a gente já vai fazer ali o processo de graduação, com a zero alta da maquininha, sem pente, a alavanquinha ali erguida, a gente já vai tirar ali um dedinho acima da primeira marcação. Tá vendo? Um dedinho certinho acima da primeira marcação e fazendo ali o processo de graduação. Para aí sim, depois, com o nosso pente 0.5, o pente zero alta, né? O pente zero ali, com a alavanquinha na alta, eu já venho ali tirando um excesso da outra marcação que fica ali. Tá vendo? Fazendo ali a parte superior. Não sei se vocês perceberam, mas eu jogo parte do cabelo para cima. Cabelo afro, quando vai chegando perto da aresta, ou quando vai chegando perto de um comprimento, o bom é você soltar o cabelo ainda mais, porque ele fica muito enrustido, né? Então o legal é você dar uma jogadinha para cima, só a parte da aresta. O fade, a graduação, eu continuo penteando para baixo normal. Depois de ter usado o pente 0.5 na alta, eu já uso ele na baixa fazendo a graduação. Fazendo ali o processo de graduação, limpando, igual vocês estão vendo aí, usando o biquinho aí, esfumaçando, pulindo já o fade, deixando bem bonitinho, já fazendo meio que o acabamento. E é aquilo que eu falei, penteando parte do cabelo para cima para soltar, e a parte ali do fade, ali onde eu preciso polir, ali sim eu direciono o cabelo para baixo e penteio. Mas a parte da aresta eu gosto de jogar para cima, para soltar um pouco mais o cabelo e a gente poder fazer um acabamento com mais eficácia. Depois de ter tirado todo o excesso com o pente 0.5, se você achar que ainda tem algum resquício que o pente não tira, então você vem com a zero alta, igual eu tô fazendo aí, ó. Com a zero alta e só com a pontinha da maquininha em alguns pontos. Porque o ideal mesmo é tirar tudo com o pente 0.5. Mas às vezes o pente não tira tudo, dependendo de alguns cabelos. Bom, agora a gente com a zero baixa, direto, a gente já vai tirar aquela nossa primeira marcação que foi feita. Lembra? Só com a pontinha da maquininha, bem cuidadosamente, eu venho ali batendo, tá vendo? Ó, tirando a marca da primeira linha que a gente fez, apagando, fazendo a graduaçãozinha ali, completando, né, a graduação. E depois disso eu já começo a alternar. Lembra, pessoal, que eu falo da alternância bastante? Entre a zero alta e a zero baixa, existe uma gama de altura ali que você pode estar usando. Não precisa só necessariamente estar usando zero baixa e zero alta. Vamos alternar. Quando você acha que precisa tirar um pouquinho mais para cima, você ergue a alavanquinha.
Quando você acha que precisa tirar um pouquinho mais para baixo, você pode baixar a alavanquinha. E assim por diante, fazendo o processo de graduação, polindo, deixando bem esfumaçadinho, com qualidade. Chegando nos processos finais ali da graduação, eu gosto de soltar um pouco mais o cabelo, ouriçar um pouco mais o cabelo ali na lateral, porque eu vou fazer um acabamento. Eu vou dar o tamanho em cima que o cliente quer e vou fazer o acabamento na lateral. O corte já está quase acabando, o fade já está quase acabando. É um high fade, pode ver que o disfarce é alto, mas a gente precisa ainda fazer um acabamento ainda da altura que o cliente pediu e fazer o acabamento ali na lateral. Na lateral, nesse corte em específico, eu gosto de usar essa técnica para tirar só o excesso ali, o overcomb, pente sobre a maquininha, quer dizer, maquininha sobre pente. Então ali, só tirando o excesso, só as pontinhas, tirando ali o que passa do fade, tá vendo? Sem cavar muito o pente, com cuidado, pra gente poder fazer um acabamento bonitinho. Depois eu venho com a nossa santa tesoura de desbaste, tirando o excesso ali também, e a nossa parte fina do pente. Tem alguns cabelos que até pode ser com a parte fina, tem alguns cabelos que você vai precisar usar a parte grossa do pente mesmo. Mas aí eu tô usando a parte fina do pente e dando só uma batidinha com a tesoura, sem tirar muito, tá vendo? Porque senão vai cavar e vai fazer buraco. Finalizando a parte de baixo com a nossa shave, tirando ali todo aquele cabelo ali, né? Raspando a zero ali, deixando na zero gap, bem raspadinho na parte de baixo. Em alguns lugares deixando navalhado, né? Algumas pessoas chamam isso de navalhado, porque esse é o efeito da shave, para dar o acabamento, para a gente partir para a próxima etapa. Agora é hora de marcar o pezinho. Lembrando, pezinho, respeita-se o limite de cada cabelo, respeita-se o limite da testa ali, da entrada de cada cliente. Não invente de cavar, de que você querer fazer uma linha, uma outra linha, de querer fazer um outro desenho forçado no cliente. Vai ficar feio e vai entrar muito, vai ficar desproporcional de um lado para o outro. Veja qual lado que é mais entrado, para assim você tentar dar igualada, mas sem cavar, sem ficar muito artificial. Logo na sequência já molhando para vir com a navalha, né? Fazendo bem de leve, ó. Navalha, pessoal, não é força, é jeito. Então se você que está começando com barbearia, pense nisso, navalha não é força, é jeito. Se você usa e manuseia a navalha do jeito certo, você não precisa fazer força, tá bom? Até porque você pode correr o risco de cortar o cliente. Agora é hora de aparar o cabelo do cliente em cima. O cliente ele não quer baixar muito. Eu começo pela lateral, fazendo aquela estrutura, sem cavar, tirando só o excesso. O bom para você fazer esse tipo de acabamento só com tesoura, né, em cabelo afro, é você ter uma tesoura grande, tá, pessoal? Uma tesoura de no mínimo aí 8 polegadas. Porque você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir dar conta de um cabelo desse com uma tesoura de 6, 7. 7 ainda você pode se matar um pouquinho, mas pode conseguir. Mas o ideal é de 8 para cima, para você fazer esse tipo de acabamento. Tesoura livre. Pode ver que eu tô tirando só um pouquinho. E detalhe, você usa só a ponta da tesoura. A metade para a ponta da tesoura para fazer esse acabamento. Mexendo só o dedão, sem forçar muito. Nessa hora você tem que ter um controle na mão muito bom para você não cavar, não fazer um buraco na cabeça do cliente. Mas não é difícil, é só questão de praticar. Agora vamos para o processo final, que é o processo de penteado, né? Vamos lá fazer um no dread. Para esse tamanho de cabelo, eu indico uma esponjinha com os furos um pouco mais abertos, tá? E detalhe,
sempre girando no mesmo sentido, tá? Seja horário ou anti-horário, seja com a mão esquerda ou com a mão direita, você tem que fazer sempre para o mesmo sentido, senão os no dread, né, aquelas bolinhas, aqueles cachinhos que vai formando, ele não forma, ele desmancha. Se você começar de um lado, girando para um lado, e depois começar para o outro, ele desmancha, ele desfaz. Então, com o cabelo seco, então a gente já vai ali fazendo o processo de no dread. Sem muita frescura, não precisa. Se o cabelo estiver sujo, eu aconselho você a lavar. Mas se o cabelo estiver limpo, então você já pode ir direto com o cabelo seco e fazendo um penteadozinho. Fazendo ali o enroladinho, os cachinhos com o cabelo afro, que fica legal. No final, eu gosto de usar o laque para fixar e depois eu gosto de enrolar um pouquinho mais. Depois de passar o laque, eu ainda dou mais uma enroladinha para ele ficar legal, para ele ficar bem fixo e ficar bem aparente os cachinhos do no dread, tá vendo? Fica bem top, mano. Fica bem estiloso para esse tipo de cabelo. E esse foi o nosso corte de hoje, pessoal. Esse daí é o resultado. Um corte com estilo, um corte simples de fazer, não difícil, porém exija-se que tenha um pouco de cautela, né? Porque cabelo afro é isso. Se curtiu, já se inscreve aí, já deixa um likezinho para você poder nos acompanhar e até o próximo vídeo. Forte abraço, tamo junto!